Bem, meus queridos, na nossa PowerPoint aula de hoje, a gente vai entrar aí no capítulo 5, Educação e Socialização Primária. Então vamos lá para a aula. Bem, meus queridos, aqui eu quero expressar para vocês algumas articulações que acontecem diante das socializações. Então vamos aos tópicos e a gente discute um pouco isso. A primeira chave aqui é pensar: as pessoas agem em função da expectativa que têm diante de os outros seguirem as mesmas regras. Só isso aqui já mostra como que uma organização social ela é articulada. Então ela age porque os indivíduos, os sujeitos que compõem uma determinada sociedade, sabem das normas, regras e padrões. Você não precisa falar para uma pessoa o que ela deve ou não fazer diante de uma organização social. Vamos tentar pensar isso. Eu, enquanto professor, ou a visão toda que a gente articula diante dessa visão de professor, ela é determinada diante da nossa sociedade. Ela segue algumas normas, regras e padrões, que faz com que a minha ação de professor ela já seja totalmente descrita. Isso é esse pensamento que fundamenta as organizações nas sociedades. Se a gente pensar relações de pais com filhos, como eu disse, professor e aluno, vamos pensar das formas que nós temos. Ao atravessar a rua, você espera o sinal verde ou vermelho. Então, para você atravessar enquanto pedestre, você espera o vermelho. Se você for motorista, você espera o verde. Isso justifica, mais uma vez, essas normas e regras e padrões que nós temos diante da nossa sociedade, diante do nosso meio de identificar esses símbolos. Por que eu falo isso? Imagina uma sociedade tribal, uma sociedade indígena lá do interior da floresta amazônica. Lá eles nem têm carro, não conhecem nem eletricidade. Qual que seria o significado para eles ao verem uma luz piscando verde ou vermelho? Nenhuma. Então essa forma simbólica de interação social, ela depende muito da sociedade em si que nós falamos. E aqui quando eu falo de normas, regras e padrões, a gente pode pensar também sobre conceitos morais que articulam nossa sociedade. O que nós vemos como certo ou errado também vem dessa afirmação das regras. Volto à minha observação enquanto professor. Se eu passo uma atividade para vocês me entregarem em determinado dia, sobrepõe que nós estamos seguindo uma cadeia de regras e que vocês têm como objetivo me entregar essa atividade no dia determinado. Isso é o padrão diante, mais uma vez, normas, regras, que é do nosso convívio, da nossa relação, de como a gente observa essas articulações em nossa sociedade. Mas isso pode ser em inúmeros campos. A relação de pais e filhos, ou família também, ela tende a ser observada através desses movimentos. Do respeito, o respeito dado ao olhar a família ou núcleo familiar é vinculado a tudo isso que a gente disse. Então, toda a sociedade ela vai se ver e ela vai se fundamentar através de pactos entre os indivíduos, que vai seguir todas essas séries normativas que existem diante de uma sociedade. Mais uma vez eu quero destacar essa ideia. A sociedade, um pensamento social que relaciona esses indivíduos, ele está vinculado a um tempo, a um período e a um espaço. Por que eu falo isso? Não adianta nós olharmos diante das nossas relações e como nós percebemos nossa sociedade, talvez sociedades muito distantes da nossa, em relação a costumes, normas, regras. Ok? E aqui entramos nesse tópico, que como sugere o próprio capítulo, que vai falar sobre educação, mas uma educação além de sala de aula.
E o que ele quer construir diante dessa afirmação? Eu vou ler o trecho que eu separei e vou mostrar para vocês o porquê que essa educação ela não sugere especificamente algo da escola, mas educação como algo que vai condicionar ou vai fazer com que os indivíduos se percebam diante das suas relações. Como a gente discutiu um pouco no tópico anterior. Então vamos lá. Cada grupo social, ou mesmo cada geração, cultiva, reproduz e renova, por meios de numerosos mecanismos, hábitos correspondentes à sua visão particular de mundo e à sua posição no espaço. O que mostra isso? Que mesmo se você não estiver na escola, o seu entendimento de mundo ele vai ser colocado para você. Num primeiro momento, pela sua família, porque é o primeiro núcleo social que nós nos colocamos frente a frente. A não ser em situações muito particulares, nós nascemos diante de uma família. E aprendemos a observar o mundo através dos hábitos, normas, regras dessa família. Isso mostra o quê? Que essa educação, essa forma de aprendizado, ela está presa em cima de uma articulação que ela tem, um posicionamento espacial e social. O que é isso? Famílias com maior ou menor renda, famílias que estão inseridas em alguns núcleos religiosos, famílias que têm algum posicionamento, que pensam, reproduzem algumas ideias, elas vão minimamente repassar isso diante dos seus convívios, diante desse próprio núcleo familiar. Então, muitas vezes nós começamos a associar o mundo nessa perspectiva de que é a nossa família. E quando eu falo isso, é de uma certa articulação até diante de uma moral de certo ou errado, de valores que são como se fossem colocados em nós nesse momento. E aí é importante entender também que a gente vai falar muito sobre isso, como que nós observamos o mundo através de algo que é posto sobre nós. Só para tentar articular e tentar deixar isso um pouco mais claro, imagina, nós falamos português porque estamos no Brasil, estamos em Minas Gerais, estamos em Juiz de Fora, mas isso é tudo um processo que faz parte de um viés de socialização. A linguagem, como nós apresentamos nossa linguagem, quando eu falo apresentar, é o quê? Poderíamos ter traços de gírias, ou através da nossa fala oral, representar alguns símbolos, vamos botar assim, piadinhas internas diante da nossa família. Ou diante de grupos, que também fazem parte desse parecer de socialização. Imagine nós, do tamanho do território brasileiro, a gente sabe identificar através da oralidade, né, de qual região é a pessoa. Isso mostra o quê? Que ao você ouvir uma fala, conhecer a fala, entender esse mecanismo todo do falar, você está inserido diante de um grupo. E você vai representar esse grupo diante de algumas formas. E olha que a fala que é algo que a gente esquece. Ou puxar o R, ou puxar o S. Isso por quê? Porque você está inserido em núcleos que vão ter essa fala comum. E você absorve isso. Então nós absorvemos muita coisa de fora. Muitas vezes nós não entendemos qual é a nossa resposta em relação a alguns conceitos morais, mas de tanta gente ouvir de certo ou errado, a gente justifica uma ação de certo ou errado, mas essa ação é justificada por causa do quê? Do nosso núcleo, das pessoas que nós convivemos. Então é isso mais ou menos que vai guiar essa relação sobre essa socialização. De novo, essa educação aqui não é algo para ser discutido enquanto algo de escola, de sala de aula, mas diante de uma ordem, de uma organização que é social. É lógico que o fator escola também vai ser discutido
um pouquinho mais para frente. E aqui eu venho justificar um pouco minha fala do slide anterior, com esse trecho da obra de Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, que está na nossa página 31, lá no quadrinho cinza, ou algo assim, rosa. Esse quadrinho aí. Então vamos lá. Os fatos sociais são externos a nós. Mesmo estando de acordo com sentimentos que são próprios, sentindo-lhes interiormente a realidade, esta não deixa de ser objetiva, pois não foi eu quem os criou, mas recebi-os através da educação. A maioria de nossas ideias e tendências não são elaboradas por nós, mas nos vêm de fora. Não podem penetrar em nós senão através de uma imposição. O que ele está querendo mostrar através dessa fala é muito do que eu falei. Como nós pensamos, como nós articulamos algumas. A gente pode exagerar e pensar o seguinte: relações preconceituosas, que têm suas frases marcantes, seus efeitos marcantes, seus discursos marcantes. Da onde que existe esse preconceito? Ele existe porque nós observamos determinados grupos já com uma relação de distanciamento. Mas por que isso? Porque nós ouvimos, interiorizamos essa relação. Isso pode vir até de forma de piadas e brincadeiras que a gente vai cada vez mais recebendo isso e achando isso como certo. Vou tentar dar um exemplo de uma piada que eu acho que não vai ofender ninguém, e talvez você já tenha ouvido, sobre a loura burra. Sempre tem uma piada de uma loura burra. Aí nós estamos falando o quê? De uma mulher e de uma loura. Que a gente ri, alguns riem, mas você acaba que você começa a olhar para uma mulher e olhar para essa loura e já caracterizar todo esse pensamento diante do simples fato de ela estar na sua frente sem ter feito ou falado nada. Isso mostra um pouco dessa coisa que é colocado em nós. Então a nossa fala, nosso pensamento, como nós nos articulamos e nos expressamos, ela vem de uma força externa. E é interessante entender esse papel de uma força externa, principalmente na hora que a gente discute um pouco mais de Durkheim, para mostrar que esse indivíduo ele é uma reprodução do meio. Ele pode alterar o meio, ele vai alterar o meio da forma como ele vai se articular, mas ainda assim esse meio vai ter uma força muito forte sobre ele. Ele só vai alterar o meio, né, em si quando basicamente essas relações, essas formas de socialização, elas estiverem um pouco desgastadas. Porque se a gente entender essa socialização como algo que vai tecer uma rede, ela não pode se romper. Por quê? Porque ela forma nosso pensamento. E se nosso pensamento for difuso, isso é algo que é ruim para essa articulação ou organização social. Ok, meus queridos? Um pouquinho rápido, a gente já está introduzindo alguns conceitos, algumas formas de pensar, e assim a gente vai levando com essa calma da quarentena. Um abraço a todos e até a próxima.